E pra você que tá no YouTube, o que você vai ver agora é um pedaço de uma transmissão ao vivo que eu faço toda quarta-feira às 21 horas no Instagram. Eu espero você lá, porque lá eu posso tirar suas dúvidas, lá a gente bate um papo, você manda suas dúvidas, a gente conversa, tá bom? Toda quarta-feira, 21 horas. Clica no gostei para o YouTube saber que a gente está fazendo um bom trabalho. Compartilha essa informação com quem você acha que vai ser beneficiado também. Beijo, até a próxima. Vocês têm ideia de quanto que a gente esquece em 5 minutos? Quanto que você acha que um ser humano normal esquece em 5 minutos? Ou quanto que ele consegue lembrar, talvez? Quanto que você acha? Quando eu fui fazer essa brincadeira, eu chutei algo tipo... Quanto que era? Acho que era 20%. Eu chutei que a gente esquecia 20% em 5 minutos. Foi alguma coisa assim. E como é que era o nome dele? Embighaus. Ele fez um estudo. Então, esse cara fez um estudo e ele queria determinar quanto que as pessoas esqueciam. E olha que interessante, ele descobriu lá, cientificamente, pelos testes, que depois de 5 minutos a gente só lembra de 38% das informações. Exatamente, a gente só lembra de 38% das informações depois de 5 minutos. Então, como é que a gente pode potencializar isso? O que ele aprendeu também? Que depois de um tempo, se a gente revisa essas informações, elas voltam para o seu pico de memória, só que elas demoram mais para serem esquecidas. E aí ele provou que a repetição não só ajudava a gente a lembrar, como a gente ia lembrar por mais tempo. Foi muito legal esse estudo do Embighaus. Esse estudo foi revisto em 2014 por um cara, acho que era brasileiro, e ele mostrou que com o uso das novas tecnologias, como a gente tem muita informação, que essa curva tem piorado, que a gente tem lembrado, tem esquecido de mais coisas mais rápido, porque a gente tem muita informação para processar. Inclusive, para os pequenos, eu sei que eles não conseguem processar todas as informações que tem numa tela do celular, por exemplo, num vídeo do YouTube, e que aquilo gera muita ansiedade neles. Então, para os pequeninos, estou falando de ensino infantil, assim, então é muito prejudicial o celular por uma questão de usar muito a capacidade do cérebro, coisa que eles não conseguem processar ainda, tá? Eu acho que essa é uma informação importante. Eu vou falar também sobre o fator teste. Também teve uma outra pesquisa que mostrou que eles separaram em 3 grupos. O primeiro grupo era um grupo que ia só estudar, só ler os conteúdos, e depois esse grupo ia fazer um teste para ver o que ele lembrava. Era um teste depois de 1 hora, né? Então, esse grupo foi lá, estudou, leu muitos textos, depois de 1 hora foi fazer um teste e eles lembravam de 80%. Então, teve um grupo que só estudou. E esse grupo que só estudou durante um período de tempo determinado, eles foram testados depois de 5 minutos e percebeu que esse grupo que só estudou lembrava de 80% dos conteúdos. Teve um segundo grupo que ele estudou, e no final ele fez um teste depois de 5 minutos para entender quanto que ele lembrava. E deu um pouco mais de 70% para esse segundo grupo que só estudou e no final fez um testezinho. Para o terceiro grupo, esse terceiro grupo ele estudou um pouquinho e ele passou o resto do tempo fazendo testes para entender se absorveu aquele conteúdo. Esse terceiro grupo, ele absorveu quase 70% do conteúdo quando eles foram testados 5 minutos depois. Aí, 1 semana depois, sem saber, logicamente, aquelas pessoas foram testadas de novo. O primeiro grupo, que só tinha estudado, ele lembrava de 40% dos conteúdos. O segundo grupo, que tinha estudado e feito um teste no final, lembrava de pouco mais de 50% dos conteúdos. E o terceiro grupo, que tinha estudado um pouco, mas tinha feito vários e vários testes, lembrava de um pouquinho mais de 60% dos conteúdos. Ou seja, da primeira vez, o grupo que só estudou dava a impressão de que tinha aprendido mais. Então, eles lembravam de 80% das coisas. Só que, com o passar do tempo, a gente viu que eles só lembravam de 40%. Ou seja, essas pessoas esqueceram 50% do que tinham aprendido. Já o grupo que estudou um pouquinho, mas se testou o próprio conhecimento várias e várias vezes, esse grupo, no final, perdeu só 10% do que tinha aprendido. Ou seja, o que ele aprendeu mesmo. Mas a grande questão é, os caras que só fizeram testes, eles tiveram um delta menor, ou seja, eles esqueceram menos coisas, né, do que os outros grupos. E isso foi muito bom para provar que fazer exercício é a parte mais importante para a memória, independente da matéria que você está estudando, que seu filho está estudando, enfim, que seus alunos estão estudando.
E é muito isso que esse estudo prova aqui. Ele fala sobre você só ler a teoria, só a teoria te ajuda, você aprende alguma coisa, mas é superficial. Em uma semana você esqueceu se você não foi testado. E aí, qual que é a sacada aqui? É você desenvolver os próprios testes. E uma das coisas que eu recomendo meus alunos fazerem é, faz o seguinte, terminou a aula, lembra do que você teve na aula. Só lembrar. Então, é como se você estivesse questionando, você estivesse criando os seus próprios testes. Né? Então, isso funciona muito. Eu aprendi isso com os meus amigos mais inteligentes. Eu descobri que ele fazia isso. Agora, gente, antes de falar sobre a técnica do resumo perfeito, eu vou falar sobre o que os professores aqui recomendaram, tá? Então, a gente tem uma equipe de professores e a Tati falou que leitura é fundamental para ajudar a ortografia, porque a gente lembra inconscientemente das palavras. A Tati também falou da boa alimentação e também como uma boa noite de sono influencia. E ela falou que ela faz os alunos ouvirem músicas e verem filmes para associar o que eles estão aprendendo com o que eles têm que estudar. Então é a ideia de, sei lá, vamos estudar português. Em que filme você viu isso aparecendo? Ou usa um trecho de um filme para mostrar aquilo. A minha mãe, que é professora de inglês, usa muito isso. Ela pega trechos de coisas que você gosta, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico de formação e um dia eu fui ter aula de inglês com ela, eu precisava aprender Present Perfect, e aí ela pegou um texto contando como que funcionavam os sistemas de regulação de água na Holanda, que é um negócio fantástico, eu prestei muita atenção naquilo, porque era um tema que me interessava, e ela colocou o Present Perfect ali no meio. Então, fazer essas aulas, esses ensinamentos associados a coisas que eles gostam, fica muito mais fácil de ensinar, gente. A Vivi falou que ficar calma e ficar focado é uma das coisas que mais ajuda ela a melhorar a memória, e é o que ela ensina para os filhos dela também. Então, exercícios de respiração antes de você começar a estudar, por exemplo, podem ajudar a você melhorar a sua memória, a você estar mais presente. Então você pode sugerir isso para os seus filhos. E a Vivi também falou sobre evitar gatilhos que despertem a ansiedade. Por exemplo, o celular, deixar o celular perto, vai atrapalhar a sua memória. Uma vez eu ouvi um médico, um geriatra, falando sobre como que o celular tem atrapalhado a memória dos idosos mais do que eles já têm problema. Porque eles ficam ali, é tão difícil ali mexer na tecnologia para eles, eles ficam tão concentrados no celular que eles acabam não ouvindo o que está acontecendo em volta. Então isso foi interessante. A Julia falou que cada um precisa descobrir o seu jeito de estudar, e eu concordo muito com a Julia. E ela disse que quando ela estava na faculdade, ela foi até num neuro para ver se ela tinha algum problema de memória, mas ele descobriu que não, era só isso, era falta de método de estudo mesmo. E ela descobriu que desenhar para ela funcionava, não é isso? Repetir e colocar o uso de cores, usar cores. Não sei se vocês repararam, gente, mas eu uso essa paradinha das cores aqui e eu adoro. Eu aprendi essa coisa das cores com o Ricardo, que foi meu sócio aqui na PIV Educacional. Ricardão, obrigado por sinal. Ele me ensinou a usar as cores nas aulas também, que funcionou muito. O Henrique falou que você precisa ajudar o seu filho a descobrir o jeito dele. Às vezes algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas e outras são mais sinestésicas. Então você pode ajudar o seu filho a descobrir o jeito dele fazendo testes, fazendo com que ele experimente novos jeitos. Isso foi algo que a Julia falou também. E a Carmen falou para não ser um aprendizado mecânico, para você aprofundar o conhecimento, a habilidade com músicas, por exemplo, também. Ou seja, transformar em algo legal. Tá bom? Agora, sobre a técnica do resumo perfeito. Primeiro, o que as pessoas fazem de errado na hora de fazer resumo? Eu vejo muitos alunos, gente, pegando o livro, colocando do lado, lendo e escrevendo no papel do lado. E ele lê e escreve no papel. Ou seja, aquela informação passou por aqui e saiu na hora. Não teve nenhum esforço, ele não se questionou, não teve necessidade de criar uma trilha neural forte para aquilo. Ele colocou tudo isso na memória de curto prazo. Aquilo ali, o cérebro dele depois foi jogar fora, depois que aquilo ali não era importante. Ele viu aquilo só uma vez. Se você já fez resumo desse jeito, me avisa, porque eu fazia assim também antes de descobrir isso. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, muitos pais falam fazer resumo, às vezes ele até grifa as partes mais importantes, mas só que isso funciona muito pouco. Primeiro, porque pouquíssimos deles revisam os resumos que eles fazem. Eles fazem o resumo uma vez e guardam na caixinha de resumo ali, e pronto. Aquilo ali não serve mais pra nada. Então, você não cria, você acaba criando mais uma mecânica e vira um negócio chato, onde eles criam birra de fazer resumo. Parece um negócio muito chato fazer resumo. Só que qual que é o jeito certo? O jeito certo é você sentar, pegar uma folha em branco e falar, se eu já fui na aula daquela coisa, por exemplo, ou se eu já li, ou eu leio toda a teoria primeiro, ou eu vou na aula daquilo primeiro, e depois eu pego uma folha em branco e coloco tudo que eu lembro de cabeça daquela aula. E aí dá trabalho, porque eu tenho que ficar ali e fazer força para lembrar.
tá? Então não é um exercício muito fácil. Depois disso, eu pego o livro de novo, leio de novo e vejo o que faltou. Então, se da primeira vez eu escrevi de azul, da segunda vez eu vou escrever de rosa, por exemplo. Porque depois vai ficar muito visível o que eu já sabia de cabeça, ou seja, quais eram as memórias que já foram criadas e quais eram as memórias que faltavam criar. Então, quando eu for estudar depois para revisar pela terceira vez esse conteúdo, por exemplo, eu posso ir lá e olhar só as memórias rosas, porque o azul eu já sabia. Então, o rosa que eu preciso fixar, que eu preciso dar um jeito de fixar melhor. Esse é um dos melhores jeitos de fazer resumo que tem. E aí você pode potencializar isso. Por exemplo, você pode ir lá e fazer perguntas sobre o seu resumo. Perguntas que o seu resumo responde no final. Então, terminou o resumo, beleza, que perguntas esse resumo responde? E aí você faz as perguntas, você tenta responder. Então, nessa aí, você fez o resumo perfeito, porque você usou sua memória, viu o que ficou na sua memória, fortaleceu aquilo que não ficou na sua memória e fez questões, porque se você acerta as questões depois, você ainda cria o vínculo emocional. Enfim, eu acho que é um exercício muito legal de fazer. Eu fiz aqui com alguns alunos que tiveram resultados assim fantásticos quando eles mudaram o jeito que eles faziam resumos, e eu recomendo muito para você fazer para você ou para o seu filho também, ensinar ele a fazer isso, tá bom? É isso, gente, por hoje. Beijo, ó.